Seja para sempre o nosso Senhor. Meus queridos irmãos, é o programa Unicresce no Ar, edição 1265, ano 27. O tema de hoje, o Senhor e Sua Majestade. É bom falar de Deus. É muito cativante conhecer a história dos reis. Eu gosto de conhecer a história dos reis, de ler sobre a grandeza dos reis de Israel, a grandeza dos reis de Judá, a grandeza de Salomão, a grandeza de Davi. Davi estava tão bem, ainda não existia o templo, e ele estava tão bem, ele comunica o seu desejo de fazer um templo para o nome do Senhor. E ele dizia, eu habitando numa casa de cedro e a arca de Deus num tabernáculo improvisado, numa casa provisória. E é muito bom a gente ler a história dos reis. Não dá para a gente precisar, mas, quem sabe, são milhões de histórias e milhões de lendas, de contos a respeito de reis. Alguns reis que ninguém sabe se existiu, o rei Midas, o rei Arthur, tem muitas coisas assim. Bom, mas nós temos uma história real do Rei da Glória, e a sua história é na Bíblia Sagrada, é absolutamente bem contada e é muito agradável saber. E hoje nós vamos ver aqui na parte do profeta Isaías. Isaías foi um profeta do Senhor do século VIII, século VII a.C., e como profeta, Isaías tinha a grande responsabilidade de exortar o povo, mas, para piorar a situação dele, ele era da família real. Ele era uma pessoa importante e qualquer coisa que ele dissesse, alguém podia apontar, olha, é um príncipe, vive muito bem, mas o nosso Deus usa quem quer, faz como quer, se serve de quem ele se apraz. E foi do agrado de Deus comissionar um homem importante para profetizar e exortar o seu povo. Então, as palavras do Senhor pela boca de Isaías, Isaías capítulo 2, versículos de 1 a 11. Palavra que Isaías viu, Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão, vinde, e subamos ao monte da casa do Deus de Jacó, para que o Senhor nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações, e repreenderá muitos povos, e estes converterão as suas espadas em enxadões, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente, e são agoureiros, como os filisteus, e associam-se com os filhos dos estrangeiros. E a sua terra está cheia de ídolos de prata e ouro, e não tem fim os seus tesouros. Também a sua terra está cheia de cavalos, e os seus carros são incontáveis. Também a sua terra está cheia de ídolos, e inclinam-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que fabricaram com os seus próprios dedos.
E o povo se abate, e os nobres se humilham. Portanto, não lhes perdoarás. Entra nas rochas e esconde-te no pó do terror do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, lemos a tua palavra, fala conosco, fala comigo, fala com os meus irmãos, nos dá a tua graça e a tua direção, Senhor, e enche nossos corações de gozo, Senhor, aprendendo de ti. Querido Pai, ouve a nossa petição. Nós te pedimos, nós te agradecemos, no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, o profeta Isaías, filho de Amós, foi um homem especial, um homem importante, tinha credibilidade, tinha uma ascendência nobre, uma ascendência brilhante, tinha um testemunho vibrante. Era um homem de muita qualidade, um homem bem qualificado. Como nós ouvimos as suas próprias palavras e sua experiência mais profunda no capítulo 6, ele era um homem comum, até ser comissionado, até ser realmente vocacionado, chamado por Deus para a missão profética. Mas ele era, apesar de viver a vida natural, viver como uma pessoa dentro da normalidade dos seus dias, como os jovens, os homens novos, naquele contexto social, aquele homem tinha muito temor, era um homem temente. Os judeus tinham um grande percentual de judeus tementes. E a sociedade foi assim, a nação de Israel foi assim, e a igreja do Senhor Jesus foi assim. A igreja, no primeiro momento, teve seus problemas. Eu estava gravando hoje o programa da Rádio Vida, e ali a gente fala sobre o ministério tríplice do João Batista, apresentar o nosso Deus, a chegada do reino dos céus, apresentar ao povo a palavra do Senhor, apresentar, renovar a esperança do povo a respeito da chegada do reino dos céus, a respeito do revestimento de poder e a respeito também das consequências do juízo. Mas foi sempre assim, a sociedade sempre teve lá aqueles tementes, amorosos, cuidadosos e carentes de atenção e necessitados, de alguma forma, de mais comunhão com Deus, e outros aí, largados, indiferentes, vivendo de qualquer forma, alguns que têm um passado para ocultar, tem uma história que não lhe dá nenhuma felicidade em publicar, em apresentar, então eles se escondem ali. Mas, meus amados irmãos, o Isaías, este homem qualificado, apesar da sua condição natural, como de um homem natural, ele foi comissionado por Deus. E esta mensagem do capítulo 2, nós não sabemos se aconteceu antes do capítulo que ele tem a visão. Porque se ali era a comissão, a verdadeira transformação, a experiência mais profunda dele, e ele já estava profetizando, é um problema que não tem solução. Mas tem um outro aspecto das Escrituras, que os textos não eram publicados numa sequência, e tem coisas que está no capítulo, por exemplo, capítulo 9, 10 e 11 de Isaías, ele poderia estar lá depois do 43, porque não havia sequência, eles tinham muita escassez de material, e escrevia, colocava ali numa ordem, digamos, irregular. E o resultado, meus amados, é que nós não sabemos o tempo. Alguém já se aventurou a fazer uma Bíblia cronológica e tal, mas terminou também mostrando deficiência. E
nós não sabemos qualificar isto em termos cronológicos, tempo, o que veio, qual foi o capítulo que foi a primeira profecia, a segunda profecia, e assim por diante. Mas o que é importante para nós é saber que havia uma comunicação dos céus com a terra, há uma comunicação dos céus com os homens. O nosso Deus sempre se comunicou e ele usa quem ele quer. E, neste caso, o seu escolhido era um homem importante chamado Isaías. E o versículo 1, capítulo 2, diz: palavra que Isaías viu. Ele teve uma visão. Isto que está descrito aqui, ele tem uma visão de Deus, e nesta visão ele tem toda esta exposição para nós. Não sabemos, e pela experiência pessoal, eu sei que às vezes Deus fala conosco só no tema. Às vezes Deus fala comigo no tema, Deus me dá um tema, e eu procuro um texto que se encaixe naquele tema. Então, aqui, o que o profeta de Deus vê, ele vê que tanto Judá, que é o reino, a nação, quanto os habitantes da cidade de Jerusalém, eles estavam necessitando de correção. Havia muita carnalidade, havia muita prosperidade, e na prosperidade alguém esquece de Deus. Tenho algumas pessoas, ainda ontem foi a minha mensagem na Santa Ceia, na prosperidade. Quinta-feira, nosso tema foi no Salmo 103, e muitos se esquecem do perdão, esquecem dos benefícios do Senhor. E ontem a nossa mensagem foi em Efésios, no capítulo 2, e muitos esquecem também que foram perdoados, que foram agregados pelo Senhor, trazidos pelo Senhor. Alguns são muito injustos quanto a isto, são ingratos. Mas o profeta de Deus, ele vê um resultado final. Ele vê, Deus revela para ele um resultado final daquela nação que sofria, daquela cidade que estava sob dificuldades, daquela sociedade que estava vivendo o hedonismo, vivendo do prazer, vivendo do momento, vivendo da prosperidade. Era na época do rei Uzias, e eles estavam muito bem financeiramente, havia produzido muito, havia crescido muito, havia desenvolvido muito, mas tinha definhado na fé. E o profeta de Deus diz, aqui o versículo 2 diz: acontecerá nos últimos dias que a casa do Senhor se firmará no cume dos montes e será elevada, se elevará acima de tudo que se conhece, acima dos outeiros. E concorrerão a ele, ao Senhor, todas as nações. Então, aqui fala da casa do Senhor, e fala do Senhor, e fala de um despertamento universal. Todas as nações terão alguma atratividade em relação ao Senhor. Por isso, nosso tema, o Senhor e a sua majestade. No versículo 3 diz: e irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte da casa do Senhor, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos. Um dos problemas graves de hoje, inclusive na igreja, é uma gente desencaminhada. Gente desencaminhada, homens e mulheres desencaminhados, sendo conduzidos de qualquer forma. Nunca se viu, eu reclamo, num certo sentido, não deixa de ser reclamação, nunca se viu tanto envolvimento com gente sem futuro, nunca se viu tanto desenvolvimento de seitas. Hoje, qualquer crápula bota uma igreja e sai aliciando e levando pessoas. Eu também nunca imaginei na minha vida que ia me alegrar pela falência de igreja. Ou eu passei, aquela não fechou. Graças a Deus fechou. Aquele desastre fechou. Porque falando de Deus de uma forma errada, para se aproveitar das pessoas, é muito melhor não acontecer esse tipo de divulgação. Então, meus queridos, o versículo 3 diz que muitos povos naquele dia dirão: subamos ao monte da casa do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, para que andemos nas suas veredas.
porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Jerusalém é o centro, Jerusalém será o centro, Jerusalém era importante, Jerusalém é importante, Jerusalém continuará importante neste propósito divino, nesta visão do eterno, nesta visão dos céus. Jerusalém, que está no centro geográfico do mundo, tinha importância na época anterior a Abraão, na época de Abraão, na época de Davi, na época de Jesus e nos dias de Isaías e hoje. Jerusalém é importante. Imagina todo mundo disputando Jerusalém. Imagina as guerras que o catolicismo fez para tomar Jerusalém dos otomanos ou muçulmanos. Imagina, tudo isso aconteceu. Por que Jerusalém é tão importante? Deus sabe o propósito de Satanás em querer dominar aquilo ali, mas aqui nos diz pela palavra, muitos povos dirão, vinde, subamos à casa do Senhor. No versículo 4, meus irmãos, então já fala dele de novo, é ele. É a casa do Senhor e o Senhor da casa. É o reino do Senhor e o Senhor do reino. E ele julgará entre as nações. Repreenderá muitos povos. E estes converterão suas espadas, espada para matar gente. Eles converterão suas espadas em instrumento de trabalho, em enxadões. As suas lanças serão convertidas em foices. Uma nação não se levantará contra outra nação e nem aprenderão mais a guerrear. Quando é esse tempo, irmãos, a visão que Deus dá a Isaías ultrapassa a era da igreja. Perpassa os anos, os milênios. E o que o Senhor Jesus diz no Evangelho? Se levantará nação contra nação, reino contra reino e tal. O Isaías passa por esta fase na sua visão e vê o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, o reino milenar do Senhor. Ele vê o mundo em paz, as nações em paz. Uma nação não levantará a espada contra outra, pelo contrário, transformarão as espadas em instrumentos de trabalho, instrumentos de produção, as lanças serão transformadas em foice e haverá fartura, alimento para todo mundo. Não aprenderão mais a guerrear. No versículo 5, continua o apelo, vinde, ó Deus de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Vinde, ó Deus de Jacó. Era a ansiedade dos fiéis. Quando Jesus nasceu, estava lá o Simeão, a Ana, tinha o profeta, o pai do João Batista, o sacerdote Zacarias, a sua mulher Isabel, a família de Jesus, os pais de Maria, a família de Jesus, a família de Maria, a família de José, pessoas que tinham desejo, ansiedade, sentia necessidade de andar na presença de Deus. Vinde, ó casa de Jacó, andemos na luz do Senhor. A casa de Jacó é toda a nação. Jacó foi pai de 12 homens, 12 príncipes. A casa de Jacó refere-se a toda a nação de Israel. E o profeta Isaías, pelo Espírito, diz, vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Muitos estavam andando em trevas, muitos estavam vivendo uma vida irregular, muitos estavam vivendo com base na prosperidade material, havia negligenciado a vida espiritual, o culto, o louvor, o serviço a Deus. No versículo 6, meus amados, o profeta de Deus diz, mas tu desprezaste o teu povo. Ele vai e vem. No momento, o que acontecia? Juízo. Eles estavam bem e definhando. Tinha prosperidade financeira, material, e estavam sofrendo. Prosperidade material e sofrendo, definhando. Resultado, meus amados, era um passo lá adiante, e ele voltava para a realidade do povo.
mas tu desamparaste o teu povo, a casa de Jacó, porque se encheram dos costumes do Oriente. Aí ele faz uma denúncia à sua geração. Versículo 6 ainda. Eles são agoureiros como os filisteus, tornaram-se agoureiros. Os servos de Deus, os adoradores de Deus, agora estavam igual aos pagãos. Tornaram-se agoureiros como os filisteus, associaram-se com os filhos dos estrangeiros, casamento misto de toda forma. Eles haviam tomado mulheres pagãs para os seus filhos, haviam entrado as mulheres pagãs, eles haviam feito todo tipo de aliança espúria com interesse na terra do vizinho lá, nos bens do vizinho. O filho se interessava por uma pagã, aí o pai facilitava o dote, pagava, porque a moça tinha bens, a família tinha bens, era influente na tribo do seu povo. Aquela desgraça que havia acontecido com Salomão, em grande proporção, estava acontecendo com os príncipes de Israel, em menor proporção. Mas era a mesma coisa, e o profeta de Deus denuncia a sua geração. No versículo 7, ele diz, a sua terra está cheia de ídolos de prata e ouro, não tem fim os seus tesouros. Ele tinha prosperidade, eles têm bens, estão cheios de prata, tem ouro, tem tudo, mas a sua terra está cheia de cavalo. Era uma denúncia. Deus, na sua palavra, tinha recomendado aquela recomendação dos recabitas para não habitar em casas, em edificações e não plantar vinha. Deus tinha feito para os seus filhos lá não ter cavalarias. Mas o profeta denuncia sua família, sua geração. A terra está cheia de cavalos, os seus carros não têm fim. E não existia aqui qualquer coisa que não fosse ruim, porque esses cavalos e esses carros apontavam para a guerra. No versículo 8 ele diz, também a sua terra está cheia de ídolos. Sua terra virou um lugar de idolatria. Eles inclinam-se perante as obras de suas mãos, perante aquilo, diante daquilo que fabricaram com as próprias mãos. E o povo se abate. É a conclusão da sua denúncia. O povo se abate. Os nobres estão sendo humilhados, porque diante de toda esta corrupção generalizada, havia risco, as nações vizinhas oprimindo, os reinos vizinhos oprimindo, os pobres se abatem e os nobres são humilhados e ainda sofre a correção divina. Portanto, não lhes perdoarás. Eles não estavam sofrendo por qualquer razão que não fosse a desobediência, a afronta ao Senhor e à sua lei. Aí ele recorre no versículo 10, meus amados, uma coisa que está no Apocalipse, portanto é a consumação da história humana. Entra nas rochas, esconde-te no pó do terror do Senhor e da glória da sua majestade. Mais uma vez, apresenta Deus como o Rei da glória, como aquele que tem majestade, como aquele que tem o poder, como aquele que julga o seu povo. E o versículo 11, concluindo, nos diz, os olhos altivos dos homens serão abatidos, e a sua altivez será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. É Deus usando quem Ele quer. Deus, na sua soberania, usa quem Ele apraz, usa quem Ele quer. Usou um profeta simples aqui, usou um profeta simples ali, usou um profeta importante acolá. Muitos profetas foram homens nobres, homens importantes, homens educados, bem formados e, usando a expressão do dia de hoje, homens da elite. Mas o nosso Senhor é soberano, só Ele será exaltado naquele dia. Que Deus abençoe você, sua vida, o seu lar, que nós possamos guardar em nossos corações a palavra e o conselho do nosso Senhor. Que o Senhor possa guardar, de fato, os nossos corações. Bendito e eterno Deus,
Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela vida, pela tua bondade, pelo teu amor. Abençoe e guarda a tua igreja, guarda os teus filhos em todo lugar. No maravilhoso nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã. E logo mais, às 21 horas, na Rádio Vida. Não ao vivo, porque tenho hoje a reunião do Ministério, mas já gravamos, fizemos dentro da nossa limitação que foi necessário e possível. Deus vos abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça do nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.